Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. O meu nome é Daniele, eu sou pedagoga no Ministério Público e eu vou, nesse vídeo, apresentar e discutir para você, conselheiro e conselheira tutelar, como que está organizada a educação no Brasil. A gente vai aqui discutir qual é a responsabilidade da União, dos estados e do município na oferta da educação básica. Eu queria que você abrisse para acompanhar a aula um material de apoio que eu preparei aí, que é uma apresentação de slides. Então você pode ir acompanhando o vídeo com a apresentação por perto, para que fique mais fácil. Eu preparei uns esquemas ali que eu acho que vai ficar mais fácil de você entender, pode ser? Então vamos lá. Como que está organizada a educação no Brasil e aonde está previsto o direito à educação? O direito à educação está previsto na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94 de 1996. Essa lei, então, é a grande lei que rege nacionalmente a educação. Quais são seus princípios, seus objetivos, a quem compete cada etapa da educação básica, tudo isso está previsto na LDB. A LDB foi aprovada em 96, mas não significa que ela tenha se mantido estática. Ao longo desses últimos anos, uma série de inovações foram incluídas, inclusive algumas que competem a você, conselheiro e conselheira tutelar. Então, a educação é um dever compartilhado entre a família, a sociedade e o Estado. Você vai olhar lá no artigo 1º da LDB, ela vai definir a educação como um processo mais amplo. A educação ela acontece então na família, na escola, no trabalho, no bairro, mas aqui a gente está falando dessa educação que acontece no espaço escolar. Essa educação que acontece fora, a gente chama de experiência extraescolar, que também está prevista na LDB e deve ser valorizada. Então, mas essa educação escolar, quais são o seu objetivo? O objetivo é o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. A LDB, então, ela tem consonância com aquilo que define a Constituição e o ECA. E o que elas definem em conjunto? Que a educação ela é um dever do Estado. Então, o Estado tem que oferecer a todas as crianças e adolescentes dos 4 aos 17 anos, obrigatoriamente. Essa é a idade de escolar obrigatória no Brasil atualmente, dos 4 aos 17. Mas o Estado não tem que oferecer só para crianças e adolescentes nessa faixa etária. Ele tem que, inclusive, oferecer educação para aqueles que não tiveram acesso na idade obrigatória. Então, uma pessoa que tem aí 50 anos, que não fez ensino fundamental, o Estado também tem que oferecer uma escola para essa pessoa, para que ela conclua a educação básica. Então, a educação, você está vendo aí, ela é um direito público subjetivo. O que significa isso? O Estado tem que oferecer, mas as famílias também têm que matricular seus filhos na escola. Talvez você já tenha acompanhado aí uma discussão sobre o homeschooling, sobre o ensino domiciliar, que são famílias que decidem não levar seus filhos à escola e ensiná-las em casa. Isso ainda não está permitido no Brasil, isso não está regulamentado. Então, hoje, toda criança dos 4 aos 17 anos tem que estar obrigatoriamente matriculado na escola. Além da garantia do acesso, que você está vendo aí, do acesso à pré-escola, ao ensino fundamental e ao ensino médio, a LDB também trata da permanência dos alunos na escola. E essa permanência vai se dar mediante programas suplementares. Então, o programa do transporte escolar, que mais do que a permanência, ela é uma garantia do acesso à criança à escola, da garantia da merenda escolar, da garantia do material didático. A gente tem um Programa Nacional do Livro Didático que distribui livro para todas as escolas. Então, essa também é uma garantia que as crianças têm prevista na LDB de ter material didático oferecido pelo poder público e ainda de assistência à saúde. O poder público ele deve oferecer vaga para criança aonde? O poder público ele deve oferecer vaga para criança próximo à sua residência. Mas alguns municípios, talvez aconteça aí no seu, as famílias elas podem escolher na hora de opção matricular próximo ao local de trabalho. Acho que isso é bastante bom, porque a família consegue se organizar melhor, mas você sabe então que a criança tem direito à vaga próximo à sua residência. E se o poder público não oferecer a educação obrigatória, o que acontece? Então, isso pode ser crime de responsabilidade, então isso está lá na LDB e está no ECA também. E quem pode, então, acionar o poder público se ele não oferecer a educação obrigatória?
A LDB diz lá, qualquer cidadão, inclusive você, conselheiro ou conselheira tutelar, grupo de cidadãos, então aí via um abaixo-assinado, entidades de classe, como é o caso da OAB, entidades sindicais, inclusive até o Ministério Público também pode acionar o poder público se faltar vaga da escola obrigatória. Eu coloquei para você aqui todo o rol dos princípios que estão na LDB que definem como que a educação deve ser oferecida, qual é a sua finalidade, quais são os seus princípios. Eu não vou ler todo, você pode ler todos com calma e eu vou destacar aqui algumas que eu considero bastante importantes. Primeiro é a garantia do acesso, igualdade de condições de acesso e de permanência na escola. O acesso é uma coisa que a gente já avançou bastante nas últimas décadas. Se você escutar aí esse discurso de educação no Brasil vai muito mal, você desconfie desse discurso, porque quem fala isso não conhece educação. Isso por quê? Porque a gente avançou muito na condição do acesso. Se você tem dúvidas ainda quanto a isso, sugiro que você faça um exercício e eu vou me usar como exemplo. Então, eu hoje sou estudante de doutorado. Se eu olhar para a escolarização do meu pai, o meu pai fez ensino superior. Mas se eu olhar lá para o meu avô paterno cursou a 4ª série do primário. Então veja que em 3 gerações o meu pai estudou muito mais do que o meu avô e eu estudei muito mais do que o meu pai. Então a gente vem ampliando o acesso à escola. A gente tinha, por exemplo, até os anos 70 na verdade, a escola obrigatória era o ensino fundamental e hoje a escola obrigatória ela é a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. A gente teve uma ampliação da escola obrigatória, uma ampliação do acesso à escola. Agora, a permanência ainda é uma coisa bastante difícil, é um desafio que nós temos, assim como a permanência, a qualidade do ensino. Você deve acompanhar aí, ou já viu notícias referentes ao IDEB, ao PISA, que foi divulgado agora recentemente na imprensa, o como a gente ainda tem que avançar na qualidade e na permanência. Na questão da permanência, você como conselheira e conselheiro tutelar tem um papel bastante importante, que a gente vai discutir isso um pouquinho mais à frente. Destaco também aqui a questão da liberdade do ensino e do apreço à tolerância. A escola ela é, por excelência, o local do convívio da diversidade. É lá que a gente vai conviver e respeitar o outro, respeitar o diferente. Esse é um princípio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Destaco ainda aqui, para que você saiba, a gestão democrática. Você deve acompanhar aí, talvez na sua cidade, perto da sua casa, as escolas estão fazendo eleição para eleger o diretor da escola. Isso é bastante importante, porque tem pais, alunos, toda a comunidade escolar participando e decidindo quem vai ser o diretor daquela escola. Isso é importante, é muito importante, mas a gestão democrática ela não se restringe a isso, ela é maior. O que envolve a gestão democrática? Ela envolve toda a participação da comunidade escolar na escola mediante um conselho participativo escolar. Essa é uma questão que nós avançamos pouco e é fundamental ter a comunidade ajudando a pensar a escola. Um outro aspecto que a gente avançou pouco e que a gente ainda precisa avançar são os grêmios estudantis. A gente precisa dar protagonismo aos adolescentes e isso inclusive está lá como uma meta, uma estratégia do Plano Nacional de Educação, a criação de grêmios estudantis para dar protagonismo aos adolescentes. E aí, claro, como eu já falei para você, toda a educação ela é um processo muito mais amplo, ela não acontece só dentro da escola e a LDB diz que a gente tem que inclusive valorizar essa experiência extraescolar dentro da escola. Eu fiz um esqueminha aí para que você consiga entender com mais facilidade. Então, a gente hoje, quantos níveis de ensino nós temos hoje? Nós temos 2 níveis de ensino. Nós temos a educação básica e o ensino superior. O ensino superior é responsabilidade de quem? O ensino superior é responsabilidade da União. Então, a União é responsável por oferecer o ensino superior no Brasil. Como que se divide o ensino superior? O ensino superior se divide em graduação e pós-graduação. E a pós-graduação, por sua vez, é dividida entre especialização, mestrado e doutorado. E a educação básica, como é que se divide a educação básica? A educação básica, ela se divide em 3 etapas. Ensino infantil, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O Estado, aqui no caso o Estado de Santa Catarina, qual é a sua responsabilidade de oferecer? Ele deve oferecer, então, o ensino médio é responsabilidade do Estado, e o ensino fundamental. E o município? O município ele é responsável por oferecer a educação infantil e o ensino fundamental. Então veja, o ensino fundamental ele está dividido entre
o estado e o município. Você talvez acompanhe, perceba aí no seu município que os anos iniciais do ensino fundamental até o 5º ano, normalmente é a prefeitura quem oferece. E do 6º, 7º, 8º e 9º ano, quem oferece é o estado. Então, essas são as 3 etapas da educação básica. O ensino obrigatório começa na educação infantil, na pré-escola. Ah, Daniele, mas então eu tô aqui no meu município, a prefeitura está oferecendo um ensino superior. Como é que pode isso? Isso pode, mas com uma condição importante. Desde que o município já tenha universalizado aquilo que ele é de sua responsabilidade. Então, o município já universalizou a pré-escola, já universalizou a educação infantil, o ensino fundamental, então ele pode oferecer, sim, um ensino superior. Tá certo? Passando aí, você vai ver que tem um outro esquema para a gente aprofundar um pouquinho melhor como que está organizado a educação infantil. A educação infantil, ela não é totalmente obrigatória, como você está vendo aí. Então, a gente tem a creche atende crianças de 0 a 3 anos e temos a pré-escola que atende crianças de 4 a 5. O que é obrigatório? A pré-escola. Então, a pré-escola é obrigatória e a creche não. E o que a creche é? Veja aí, a creche é direito da criança, dever do Estado e uma opção das famílias. O que significa isso? A família não é obrigada a matricular a criança na escola nessa idade. Não é obrigada? Não. Mas se ela quiser, o poder público tem que oferecer. Isso é uma consideração importante, porque aí você vai, talvez aí no seu município, não tenha problema de fila escolar, tem vaga para todo mundo. Mas tem município, como é o caso aqui de Florianópolis, em que faltam vagas na creche. E aí como é que fica? Então, nesse caso, o município tem que se organizar mediante uma resolução do Conselho Municipal de Educação ou uma portaria da Secretaria para organizar como é que vai ser feita essa fila, com critérios transparentes e bastante objetivos. Que critérios têm que ser levados em conta? Os critérios que visem a criança, porque veja, o direito da creche é da criança, ela não é dos pais. Então, se o pai ou a mãe trabalham, não pode ser o fator importante para conceder a vaga. Tem que se analisar a situação da criança, se uma criança está em situação de vulnerabilidade, se está em acolhimento, essas crianças têm que ser priorizadas na hora da distribuição das vagas. Queria chamar a sua atenção uma outra coisa que é bastante importante e que ainda não está muito clara. Desde a Constituição de 88, desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, surge o entendimento de que a creche ela não está vinculada ao campo da assistência social, mas ao campo da educação. O que significa isso? Significa que a creche é um espaço onde o cuidar e o educar são indissociáveis, eles são inseparáveis. Dentro da creche, então, além da criança ser alimentada, repousar, trocar a fralda, a gente também tem a questão de estímulos à aprendizagem, estímulos ao desenvolvimento cognitivo, tá certo? Você tá vendo aí, a gente tá aqui conversando, eu tô sempre falando que a escola é obrigatória a partir dos 4 anos, dos 4 anos, dos 4 anos. Isso é uma meia-verdade. Por quê? Porque a gente tem uma questão chamada corte etário. O que significa o corte etário? Significa que a criança que nasceu até dia 31 de março, do ano que ela faz a matrícula, ela deve estar na escola obrigatória. Vou explicar de uma outra forma para você entender bem. Estamos em 2019. A criança que nasceu dia 31 de março de 2019, completou 4 anos, melhor dizendo, ela deve estar matriculada na pré-escola. A escola é obrigatória, ela tem que ser matriculada na pré-escola. Mas se ela nasceu dia 1º de abril, se ela nasceu dia 1º de abril, a escola não é obrigatória para essa criança e ela vai para a creche. Quem que definiu isso? Quem definiu isso foi o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação determinou isso foi bastante questionável, chegando inclusive ao Supremo Tribunal Federal, que o Supremo disse então que o Conselho tem sim competência e conhecimento para legislar e que esse corte então é válido. Então, a escola é obrigatória para todas as crianças que fazem 4 anos até 31 de março. As crianças que fazem depois, a escola não é obrigatória. Falei para você e quero que isso fique bastante claro.
A educação infantil é um espaço do cuidar e do educar. A criança tem direitos de aprendizagem. E eu coloquei para você aí quais são esses direitos de aprendizagem que a criança tem. Ela tem direito a conviver, ela tem direito a brincar, ela tem direito a participar, ela tem direito a explorar, a expressar-se e a conhecer-se. Todos esses direitos de aprendizagem e de desenvolvimento estão previstos na Base Nacional Curricular Comum, que você pode acessar aí para conhecer mais, ver quais são aquilo que se espera que as crianças aprendam, inclusive lá desde os bebês. A gente fala no campo da educação que a brincadeira é a linguagem da criança, é a forma dela expressar aquilo que ela pensa, aquilo que ela acredita. Por isso que a brincadeira é tão importante, ela tem inclusive um cunho pedagógico. Outra coisa que eu queria conversar com você é a respeito das modalidades de ensino. A gente já viu os níveis, já vimos as etapas e nós temos ainda as modalidades de ensino. O que significa modalidade de ensino? Significa a forma como a educação básica ela é oferecida. Então, por exemplo, aqui nós estamos numa modalidade de ensino EAD, educação à distância. Você está aí na sua casa, eu estou aqui gravando esse vídeo e a gente está trocando experiências e você está aprendendo. Isso é uma modalidade de ensino. Nós temos outra, como a EJA, Educação de Jovens e Adultos, que é uma modalidade de ensino para aqueles que não tiveram acesso na idade própria, que é a EJA. Então, a pessoa que não fez ensino fundamental, ele faz a EJA do ensino fundamental. A pessoa que não fez ensino médio, faz a EJA do ensino médio. E tem uma idade mínima para fazer isso? Tem uma idade mínima definida também pelo Conselho Nacional de Educação. Então, a pessoa só pode ingressar na EJA no ensino fundamental com 15 anos e na EJA do ensino médio com 18. Tem outras modalidades de ensino? Tem. A educação profissional é uma modalidade de ensino. Você já deve ter visto aí o ensino médio junto com a educação profissional, cursos técnicos. A educação do campo, quilombola, indígena também são modos de educação especial. Eu queria destacar para você aqui que no caso da educação indígena, as crianças não são alfabetizadas na língua portuguesa, elas são alfabetizadas no seu idioma materno e a língua portuguesa ela entra como um segundo idioma. Uma outra modalidade de ensino que a gente vai discutir um pouquinho mais a fundo nessa aula ainda é a educação especial, que é importante também que você conheça a fundo. Uma outra coisa que eu fiz aí para que você consiga entender mais claro quais são os órgãos que são responsáveis pela organização da educação. Então, a gente já viu que são 3 sistemas de ensino hoje, né? A gente tem o sistema federal. Quem que organiza e administra esse sistema federal? O Ministério da Educação, o MEC, e o Conselho Nacional de Educação, o que você está vendo a sigla aí, CNE. Esses são os que organizam a educação, inclusive em nível nacional. No caso do Estado, a gente tem a Secretaria de Estado de Educação, a sede, e temos o Conselho Estadual de Educação. E no caso do município, então, vai ter aí uma lei que cria esse sistema municipal, assim como tem uma lei no estado, e a Secretaria Municipal de Educação que vai organizar junto com o Conselho Municipal de Educação. Aí você talvez esteja se perguntando assim, tá, mas eu vi aqui na televisão, tô vendo propaganda a respeito do Enem. E quem faz o Enem é o INEP. E você não botou aqui o INEP como órgão que administra a educação. Eu queria destacar que esses órgãos que eu destaquei aqui, eles têm função normativa. O INEP ele não tem a função normativa, ele tem uma função muito mais de organizar essas grandes provas em grande escala, que a gente chama, como é o caso do Enem, e ele também organiza as estatísticas. Então toda escola, ela preenche, ela informa ao INEP quais são o número de alunos, o número de professores, e isso está tudo divulgado no site lá do INEP, se você quiser saber quantas matrículas existem no estado. Na educação infantil, no ensino médio, no ensino fundamental. Isso você encontra disponível lá no site do INEP, chamado Sinopses Estatísticas da Educação Básica. Um outro órgão que eu não coloquei aí, que talvez seja importante que você saiba, é o FNDE. O FNDE, então, ele é responsável por lembra daqueles programas suplementares que a gente conversou lá no começo? Do livro didático, da merenda. Então, quem organiza esses programas é o FNDE, que é o órgão responsável pelo financiamento da educação. Eu fiz uma lista aí bastante extensa, com todas as atribuições da União, para que você conheça, você leia.
A União ela é responsável, então, por dar as diretrizes nacionais do ensino infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Isso são todos pareceres do Conselho Nacional de Educação. Eu coloquei como um material complementar aí, para que você leia e, se tiver conhecer mais, um grande parecer do Conselho Nacional de Educação que fala tudo isso que a gente está conversando aqui. Como que se organiza a educação básica, o que significa a modalidade de ensino, o que significa uma organização curricular. Isso estão todos em pareceres do Conselho Nacional de Educação, e o Estado e os municípios, então, eles têm que legislar em consonância com o que define a União. A União também ela é responsável pela organização, credenciamento e supervisão das instituições de ensino superior no Brasil, sejam públicas ou privadas. E quais são as atribuições do Estado na oferta da educação básica? A gente tem uma lei chamada Lei Complementar 170 de 1998, que se chama Lei do Sistema Estadual de Ensino. Essa lei, então, ela está em consonância com a LDB e ela define quais são as instituições que compõem o Sistema Estadual de Ensino, que eu coloquei aí para você o artigo 11. Eu queria chamar a sua atenção para a questão das instituições privadas de ensino. Então, as instituições de ensino fundamental e ensino médio privadas, elas também compõem o Sistema Estadual de Ensino. Elas têm que, então, respeitar as normativas que o Estado coloca para a sua educação. Então, quando a gente fala em Sistema Estadual de Ensino, a gente não fala só da educação pública, a gente fala da educação pública e da educação privada. Aí você vai ver também, que a gente já conversou aqui, a respeito das instituições de ensino superior mantidas pelos municípios. Essas instituições, elas fazem parte do Sistema Estadual de Ensino, mesmo sendo mantidas pelo município. No caso aqui dos municípios, quais são as suas atribuições? Então, as atribuições dos municípios, elas são, então, de manter o ensino fundamental, o ensino fundamental e o ensino infantil, e elas têm, então, que criar uma lei que determine quais são as instituições que fazem parte, inclusive a educação infantil privada. Então, as instituições privadas de educação infantil também compõem o Sistema Municipal de Ensino e têm que respeitar as normativas do Conselho Municipal de Educação. A questão do transporte aqui, o Estado ele tem que ser responsável pelo transporte da rede estadual e o município pela rede municipal. Mas aqui no Estado, a Secretaria de Estado ela repassa esse valor aos municípios. Então você não tem uma grande frota estadual. O Estado, a Secretaria de Estado da Educação, repassa esse valor para os municípios para que eles ofereçam também o transporte para os alunos da rede estadual. Outra consideração importante aqui, que eu já ia esquecendo, é importante que você saiba, o que significa sistema e o que significa rede. Sistema e rede. São dois conceitos diferentes, que às vezes as pessoas fazem confusão, e eu quero que fique bastante claro para você. Sistema Estadual de Ensino são todas aquelas instituições que nós vimos que estão ali no artigo 11. Sistemas públicos e privados. Conselho Estadual de Educação, Secretaria de Estado de Educação, Fundação Catarinense de Educação Especial, fazem parte do Sistema Estadual de Ensino. E qual é a rede estadual de ensino? A rede são as escolas mantidas pelo poder público. Então, o sistema ele é maior do que a rede. A rede é só as escolas públicas, o sistema são todas as escolas que integram o sistema estadual. O município, a mesma coisa. As escolas de educação infantil públicas e privadas compõem o Sistema Municipal de Educação. A rede municipal é só as escolas públicas. Coloquei aqui para que você conheça também quais são as atribuições da escola. A escola tem atribuições bastante importantes de controle de frequência, de controle de aprendizagem. E eu queria chamar a sua atenção para um aspecto bastante importante que se refere à proposta pedagógica da escola. Isso deve estar materializado num documento chamado Projeto Político Pedagógico. O Projeto Político Pedagógico ele define aquilo que a escola é, a sua alma, qual é a sua identidade, o que a escola busca. Esse é um documento que ele é importante que ele seja feito sempre em conjunto, com diferentes pessoas que compõem a escola, alunos, professores, toda a comunidade escolar debate e construa esse documento em conjunto. Ah, Daniela, então esse documento pode ter, por exemplo, inclusive direitos e deveres? Sim, ele pode ter lá direitos e deveres do aluno, com certeza.
Outro aspecto que a escola tem que fazer, então, ela tem que se articular, você está vendo ali, família e comunidade, criando processos de integração, informar os pais e responsáveis sobre a frequência, a permanência, promover a cultura de paz e proporcionar um ambiente seguro. Eu chamo aqui a sua atenção para uma coisa que não está na LDB, mas eu quero que você grave isso, tenha isso bastante claro, que eu chamei aí de atribuições do conselheiro tutelar. Isso não está na LDB, fui eu que chamei. Isso está lá como atribuições da escola. A escola, ela é responsável por notificar você, conselheiro tutelar, no caso de o aluno atingir um limite de 30% do total de faltas permitidas. Eu vou explicar isso para que você tenha isso bastante claro. Então, a LDB determina que o calendário escolar ele é de, no mínimo, 800 horas, distribuído em 200 dias letivos. Isso é o mínimo, 800 horas distribuído em 200 dias letivos. Exclui-se aí os processos de recuperação. Esses são os dias de efetivo trabalho escolar, são 200. A LDB também determina que o aluno ele tem que ter, no mínimo, 75% de frequência. No mínimo 75% de frequência. Então, desses 200 dias, o aluno tem que frequentar 75%. Então, mas e no caso, se o aluno não cumprir isso, se ele, por exemplo, tiver 51 faltas, ele reprova por infrequência. Então, a LDB ela criou um alerta ali para que no caso que o aluno atingir ali mais de 30% do total de faltas permitidas, que seja acionado o Conselho Tutelar. Nós aqui em Santa Catarina, nós temos um programa chamado Programa Apoia. Talvez alguns de vocês já conheçam, já tenham trabalhado e talvez para alguns seja novidade. Então eu vou aqui rapidamente frisar que esse é um programa que vai ser aprofundado mais à frente nesse curso, para que você entenda bem. Mas o apoio, ele nem chega, a ideia é que nem se chegue aos 30% que está na LDB. A ideia é que quando o aluno já tiver 5 faltas consecutivas, ou se ele faltar 5 dias consecutivos, já abre o apoio, a escola já tenta então fazer as medidas para trazer esse aluno de volta e se ela não consegue, ela passa para o conselho. Então a nossa ideia aqui é que o aluno nem chegue a esses 30%, é garantir de fato a permanência. Lembra que a gente falava lá no começo da aula a respeito da importância de ter o conselho para assegurar a permanência, que esse é um dos princípios da LDB? Então aqui a gente tem esse programa, o programa Apoia, que é um programa que busca então a garantia da permanência dos alunos na escola. Você viu aí que eu coloquei um asterísticozinho no 75. Por que eu coloquei esse asterísticozinho no 75? Porque no caso da educação infantil, a frequência mínima é de 60%. Então, essa frequência de 75% que está ali, ela equivale só para o ensino fundamental e para o ensino médio. A educação infantil é de 60%. E o Apoia também, ele vai abranger a escola obrigatória, dos 4 aos 17, mas isso vocês vão ver mais pra frente e com mais detalhes do que o que eu falei aqui. Agora nós vamos então, como eu havia prometido para vocês, quando a gente falou um pouquinho das modalidades de ensino, tratar da modalidade de ensino da educação especial. Então, a gente já viu todas as modalidades de ensino que estão lá previstas, a educação tecnológica, a educação de jovens e adultos, a educação indígena, a educação quilombola, a educação do campo, a educação à distância e a educação especial, que eu quis aprofundar um pouquinho porque ela é extremamente importante. Como a gente já viu, a modalidade significa a forma como a educação básica ela é oferecida, então ela vai começar desde a educação infantil, vai passar pelo ensino fundamental, vai passar pelo ensino médio e vai inclusive chegar ao ensino superior. O que define a política de educação especial hoje do Brasil? Define que toda criança com deficiência, toda pessoa com deficiência, ela tem que ter sua vaga garantida no ensino regular. Então, a criança com deficiência, independente do nível da deficiência, ela tem que estar matriculada no ensino regular. E o que define a nossa política também? Define que nenhuma criança será excluída do sistema de ensino sob alegação de deficiência. Então, por exemplo, uma escola ela não pode negar a matrícula de uma criança porque ela tem autismo. Isso não pode acontecer. Essa criança ela tem que ter seu direito à educação assegurado com a matrícula na escola regular. Então, esses são 2 aspectos importantes. A gente tem às vezes acompanhado lá no CIJ, onde eu trabalho, a educação especial é um assunto que volta e meia tem uma demanda do Ministério, vai uma demanda ao Ministério Público.
A gente tem, como em toda a política educacional, o avanço ele está assegurado, inclusive na educação especial. Assim, é difícil você encontrar uma escola que tenha negado a matrícula de um aluno da rede pública, mas a permanência ainda é uma questão bastante complicada. Então, às vezes a gente vê o quê? A criança ela é matriculada na escola, ela está lá com as crianças, mas se ela começa a chorar, ela é excluída da sala de aula porque o direito de aprendizagem dos outros está sendo lesado. É importante que você saiba que essa criança também tem direito de aprendizagem e direito ao convívio com essas outras crianças. A escola, como a gente já viu, ela também tem um papel importante de socialização, de apreço à tolerância, de convívio com o diferente. Então, a nossa política de educação especial hoje, ela está estruturada nessa perspectiva do convívio com a diferença e com respeito à diferença. Isso se dá, inclusive, com a adaptação do currículo. Então, a escola ela tem que adaptar o currículo para que esse estudante tenha acesso ao conhecimento. Se dá também pela eliminação de barreiras arquitetônicas. Então, tem que ter rampa para que o cadeirante chegue, tem que ter um banheiro adaptado, tem que ter, às vezes, assim, tem que ter o piso tátil, tem que ter orientação para que todas as pessoas possam conviver na escola e tenham o seu direito de aprendizagem assegurado. Coloquei para que você conheça quais são os objetivos da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Essa consideração é importante. A gente sempre, quando fala em educação especial hoje, a gente vai falar na perspectiva da educação inclusiva. Então, é transversal, ela passa todos os níveis e modalidades de ensino. Se uma criança que precisa de auxílio para ir ao banheiro, que precisa de um profissional de apoio, lá na educação infantil, e ela precisa disso ao longo da sua vida, ela tem esse direito assegurado até o ensino superior. O atendimento educacional especializado, a gente já vai tocar nele, que é uma garantia constitucional. Os estudantes com deficiência, com transtorno do espectro autista, com altas habilidades, eles têm direito ao atendimento educacional especializado, têm direito também aos níveis mais elevados de ensino. A gente não pode pensar que a deficiência é como uma limitação da pessoa, que a pessoa é um incapaz, não é isso. A gente tem que estimular essas crianças para que elas aprendam mais, para que elas consigam aprender. Claro que a gente está falando aí de ritmos de aprendizagem diferentes. A gente não pode exigir, às vezes, de uma criança dessa o mesmo ritmo de aprendizagem do que uma outra criança. A gente tem que respeitar essas diferenças de ritmo e respeitar também quais são as necessidades dessa criança. Isso é importante também, uma ressalva, porque às vezes as pessoas dizem, não aprende nada mesmo. Às vezes ele não vai aprender a respeito da questão da matemática, a respeito da questão da língua portuguesa, mas ele vai aprender com as outras crianças, aprender a conviver, e as outras crianças também aprendem com ela, aprende a respeitá-la, aprende a conviver com o diferente. Quando a gente fala da política de educação especial, é importante que a gente também lembre que o Estado tem que investir na formação de professores, tanto para o AE, que a gente já vai conversar, como dos professores do ensino regular. Então, se estivesse numa sala de aula com alunos com deficiência na minha sala, eu preciso estar capacitada para aprender a lidar com esses estudantes. Mais uma vez, a participação da família e da comunidade é essencial. A escola não se faz sem a participação da comunidade escolar. E a gente fala aí, então, da garantia da acessibilidade arquitetônica, urbanística, dos móveis. Os móveis têm que ser adaptados, os equipamentos, o transporte, a comunicação e até a informação. Eu coloquei para que você conheça aí quais são os marcos, alguns marcos, tem outros marcos normativos da educação especial. O que é importante que você saiba? É importante que a gente, como nação, o Brasil fez uma escolha de assinar essa Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, nacionalmente, o Brasil como nação escolheu ter os seus alunos na escola regular. Isso é assim em todos os países? Não, isso não é assim em todos os países. Há países que decidem, então, que esses estudantes têm que estar numa sala à parte, porque lá entende-se que assim vai ser melhor. Aqui no Brasil, a nossa política, a nossa nação, entende-se que não, que esses alunos juntos eles aprendem mais e é melhor para todos eles. Esses dados que eu estou falando de vocês é da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, ele é de 2008, como vocês podem ver aí. O atendimento educacional especializado, o que define esse atendimento educacional especializado é a normativa do Conselho Nacional. Lembre-se que o Conselho Nacional ele dá normas para todos os sistemas de ensino, ele é de 2009.
Tudo que a gente está conversando aqui, ele está nessa diretriz também curricular do Conselho Nacional de 2010 e quero chamar a sua atenção aqui para o Plano Nacional de Educação de 2014. O Plano Nacional de Educação ele é dividido em 20 metas e muitas estratégias. Algumas metas elas interferem diretamente no seu trabalho, como é o caso da meta 1 que vai falar da educação infantil. A gente tem a meta 2 que fala do ensino fundamental, a meta 3 do ensino médio e a meta 4, que é a meta que vai tratar da educação especial. E o que diz essa meta? Diz que a gente tem que universalizar a educação para pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação à escola regular. Então, esse plano ele foi fruto de um amplo debate coletivo, ele é um documento feito às muitas mãos e a gente escolheu, mais uma vez a gente reafirma a necessidade de ter a matrícula assegurada a todos esses estudantes. Mas lembrem-se, só a matrícula não basta, a gente tem que assegurar a permanência, não basta matricular e botar numa sala lá no cantinho, é preciso que eles estejam juntos participando. E coloquei para que você conheça também o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015. Esse estatuto define lá que a pessoa com deficiência tem direito ao profissional de apoio escolar. Então, se ela tem dificuldade de alimentação, dificuldade de deslocamento, a criança tem direito, e o adolescente, a esse profissional de apoio. A gente já sabe o que é o Sistema Estadual de Ensino, já sabemos o que é o Conselho Estadual de Educação e no caso da educação especial, o Conselho Estadual de Educação, ele criou as normas da educação especial nessa resolução 100 que você consegue ter acesso aí. Então, essa resolução 100 do Conselho Estadual de Educação, ela dá diretrizes de como a educação especial tem que ser oferecida em todas as escolas do sistema estadual. Sistema, lembre-se, escolas da rede pública e escolas privadas. Então, todas essas escolas têm que garantir esses profissionais que estão listados aí. Segundo professor de turma, professor bilingue, intérprete de Libras, guia intérprete, instrutor de Libras, o AE e o profissional de apoio escolar. Há uma grande confusão, às vezes chega lá para nós no MP, se o aluno tem ou não tem direito ao segundo professor de turma e se é o atestado médico que define isso. Então, não é o atestado médico que define isso por si só. É importante que tenha um atestado? É importante. Mas a concessão do segundo professor de turma, ela envolve um processo mais amplo, que envolve uma análise aí da Fundação Catarinense de Educação Especial, um relatório da escola dizendo das reais necessidades desse aluno. A educação especial, muito mais do que uma análise médica, ela deve ser uma análise pedagógica. Isso é importante, porque o professor está ali acompanhando esse aluno todo dia, então ele consegue acompanhar quais são os avanços e aquilo que ainda precisa ser aprofundado. Você clicando aí na resolução 100, você consegue entender quais são todos esses serviços. O atendimento educacional especializado, o que é, e está inclusive numa resolução do Conselho Nacional de Educação. Ele não é um substitutivo às classes regulares. Então, não é porque o aluno está no AEE que ele não está na classe regular. Não, não é isso. O AEE ele acontece no contraturno, no turno inverso do que a criança estuda. Então, a criança estuda de manhã, ela vai para o AEE à tarde. O que ela faz no AEE? Ela vai complementar ou suplementar o seu processo de ensino-aprendizagem. Então, a criança vai aprender Libras, a criança vai ter estímulos cognitivos. Eu coloquei todos os conteúdos previstos na política aí para que você conheça. Esse profissional do AEE também é fundamental que ele tenha capacitação em educação especial, porque senão ele não consegue lidar com esse público. E a gente está falando de um público que precisa de uma atenção aí bastante importante e que tem que ter profissional qualificado para que dê conta do atendimento. Já estou aqui quase finalizando, queria mostrar para você também, deixei 2 links aí para que você conheça o trabalho que a gente está fazendo lá a respeito do acompanhamento dos planos municipais e estadual de educação. Nós temos o Plano Nacional, que foi promulgado em 2014 e vai até 2024, mas o Estado de Santa Catarina e todos os municípios também aprovaram planos que têm consonância com o que diz o Plano Nacional. Então a gente tem as metas, já falei para você as 4 primeiras, mas também tem metas a respeito da valorização do magistério, do financiamento da educação básica, isso é fundamental. A gente não faz educação de qualidade sem financiamento, a gente
precisa lembrar disso também, né? E aí você consegue, então, ter acesso a esse trabalho que a gente está desenvolvendo lá no Ministério Público, em parceria com o Tribunal de Contas, e você consegue ver, então, como é que está, acompanhar como é que está a oferta da creche e da pré-escola aí no seu município. A gente consegue, inclusive, fazer projeções se há, então, crianças na pré-escola fora da sala de aula. E lembre-se, aqui a gente já sabe disso, a pré-escola ela é obrigatória. Então, você consegue acompanhar por esses relatórios aí e ver se tem alguma criança que está na idade escolar obrigatória fora da escola. Deixei aqui algumas referências, então você consegue todos esses sites que eu falei aqui, do MEC, do INEP, do FNDE, da Secretaria de Estado da Educação, do Conselho Estadual, você consegue acompanhar. Então, você quer saber se tal escola ela faz parte do sistema estadual. Entre lá no site do Conselho Estadual, essa escola tem que estar credenciada lá, senão ela não pode operar. Toda escola ela tem que estar conveniada dentro de algum conselho, ou municipal ou estadual, e no Conselho Estadual você consegue fazer esse acompanhamento. Quero agradecer a sua participação, espero que a gente se encontre em uma próxima e até breve.